No coração do antigo Egito, erguia-se uma cidade que brilhava sob a devoção ao deus Sol, Heliópolis, conhecida entre os egípcios como Hom. Era o centro espiritual de uma nação que venerava a luz, onde os templos se alinhavam em direção ao nascer do sol e o incenso jamais cessava de subir. Ali vivia Potífera, um dos mais respeitados sacerdotes do templo, homem de prestígio e voz influente entre os nobres. Sua filha, Azenate, cresceu nesse ambiente sagrado e requintado. Desde a infância, foi moldada pela cultura religiosa egípcia. Aprendeu sobre os deuses, as oferendas, as orações e os símbolos que moviam o império. Cercada de luxo e sabedoria, era treinada para a elite. Uma mulher instruída, elegante e admirada, cuja vida parecia já escrita desde o berço. Azenate recebeu a melhor educação possível. Estudava leitura, música, etiqueta e os mistérios dos deuses. Como filha de sacerdote, sua pureza e seu comportamento eram observados com rigor. Tudo em torno dela apontava para um destino previsível: casar-se com um homem de linhagem nobre e dar continuidade ao nome de sua família, mantendo a honra dos deuses que serviam. Mas o que ninguém imaginava é que por trás do brilho de Heliópolis, Deus estava prestes a mudar o rumo de sua história, e com ela, o curso de uma linhagem inteira. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar mais histórias bíblicas contadas de um jeito diferente, onde o passado ganha voz e o invisível se revela. Enquanto Azenate vivia sua rotina tranquila em Heliópolis, o Império Egípcio inteiro foi sacudido por um mistério. O faraó, soberano absoluto, começou a ter sonhos perturbadores. Visões de vacas gordas e magras, espigas cheias e mirradas, símbolos que nem os mais sábios magos do Egito conseguiam decifrar. A inquietação crescia nos palácios, e o medo se espalhava como vento no deserto. Foi então que alguém se lembrou de um homem esquecido nas prisões do faraó. Um hebreu acusado injustamente, mas conhecido por possuir um dom raro, o de interpretar sonhos. Seu nome era José. Trazido diante do rei, José não apenas revelou o significado dos sonhos, 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, como também apresentou a solução. E diante daquela sabedoria vinda de um estrangeiro, o faraó reconheceu algo divino e disse: "Não há ninguém tão sábio e prudente como tu. Tu estarás sobre a minha casa." De um instante para outro, o prisioneiro tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. O Senhor havia transformado a cova em trono, o cativeiro em governo. E como parte dessa nova posição, o faraó deu a José uma esposa, ninguém menos que Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Hom. Um casamento improvável, que unia o filho de Jacó, servo do Deus único, à filha de um sacerdote pagão. E foi ali, naquele encontro entre duas culturas e dois mundos, que Deus começou a escrever uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia. Azenate provavelmente jamais imaginou que seria dada em casamento a um estrangeiro, ainda mais a um homem vindo das masmorras do faraó. Para ela, José era um mistério, um forasteiro sem nobreza, mas com uma sabedoria que nem os sacerdotes de seu pai conseguiam compreender. No início, tudo devia parecer estranho. José falava de um Deus invisível, diferente dos deuses esculpidos em ouro e pedra que ela conhecia desde a infância. Ele não fazia oferendas, não consultava astros, não seguia os rituais que sustentavam a fé egípcia. Mesmo assim, havia algo nele que chamava a atenção. Uma paz que não dependia do poder, uma confiança que não vacilava e um olhar que revelava algo mais profundo que as aparências. Azenate foi sendo tocada, pouco a pouco, por essa fé silenciosa. O Deus de José não era uma força distante, mas alguém que se relacionava, que falava, que guiava. E mesmo sem registros de palavras dela, a própria história mostra o quanto aquele encontro transformou sua vida. Porque, do ventre de uma mulher criada entre ídolos,
nasceriam filhos que herdariam a promessa do Deus vivo. Efraim e Manassés não foram apenas filhos de um governante egípcio, mas descendentes de uma aliança espiritual. A graça de Deus ultrapassou fronteiras, entrou em uma casa pagã e plantou ali as sementes de uma nova geração. A história de Asenate não é contada em detalhes nas Escrituras. Ela surge como um nome discreto, quase um registro administrativo. Mas é justamente nesse silêncio que mora a força do seu testemunho. Pois mais importante do que palavras, sua vida deixou marcas, marcas que ecoaram através das gerações. Em seu ventre, a promessa tomou forma. Manassés e Efraim não seriam apenas herdeiros terrenos. Seriam símbolos vivos de um encontro entre mundos e de uma fé transmitida em silêncio. Criados no lar onde a tradição egípcia se encontrava com a devoção ao Deus único, eles carregaram consigo algo maior do que herança material, uma identidade espiritual. Esse legado não nasceu de grandes discursos ou sinais espetaculares. Nasceu na convivência diária, na escolha de viver uma fé em meio a diferenças. José não precisou convencer Asenate com palavras inflamadas. Ele viveu diante dela um testemunho silencioso, onde cada decisão, cada gesto, era uma prova viva de que Deus age mesmo sem fazer alarde. Assim, a história de Asenate se revela como um convite, um lembrete de que o agir divino muitas vezes passa despercebido, mas que transforma destinos. Seu nome pode parecer discreto, mas seu papel foi essencial, porque Deus não precisa de grandes aparências para cumprir seus propósitos. O que parecia um casamento político se tornou uma história de redenção. O que parecia um detalhe nos textos bíblicos se revelou uma ponte para a continuidade da promessa de Deus. E no silêncio dessa mulher, vemos um eco do agir divino, transformar o improvável em parte do plano eterno. A história de Asenate nos desafia a olhar para além das circunstâncias. Ela nos lembra que Deus não trabalha apenas em grandes gestos visíveis, mas também no silêncio das escolhas, nas alianças inesperadas e nas vidas aparentemente comuns. Quantas vezes nos encontramos em situações que não escolheríamos? Quantas portas se fecham apenas para Deus abrir caminhos invisíveis? O casamento de Asenate com José nos mostra que até o improvável pode se tornar parte de um propósito maior. Que toda vida, independente do passado, pode ser transformada pela graça. Hoje, a lição é clara. Deus escreve suas histórias nos detalhes. Ele age onde não esperamos, molda corações em silêncio e transforma encontros em legados eternos. A vida de Asenate é prova viva disso. Ela não entrou para a história por sua própria força, mas pela ação silenciosa de Deus. E essa é uma pergunta que fica para você refletir. Qual será a sua história? Que legado você quer deixar? O que você está permitindo que Deus transforme em sua vida, mesmo que ainda esteja no silêncio? Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e acompanhe nossas próximas histórias. No próximo vídeo, vamos revelar outra narrativa bíblica surpreendente, onde o silêncio também fala. Não perca! Até lá!